Olá, estamos aqui para mais uma aula do Escola em Casa. Eu sou a professora Rosélia de Língua Portuguesa e hoje estamos na nossa 13ª aula e o nosso tema da aula de hoje é gênero memória. E como nós ainda estamos no clima de São João, eu escolhi 2 textos também que falam de São João. Mas antes de entrar no tema, vamos ver o desafio que eu deixei para vocês na aula passada, que foi as adivinhas de São João. Vamos ver, pois, o que é o que é. É comida, mas tem pé. É o bolo. Outra, tem dente, tem cabelinho, mas não tem pai nem tem filho. Ele é bem amarelinho. O que é? Então, ela é prima da pamonha, de gostosura tão rica. Guloso dorme até sonha em comer um ar. Olha, vamos aproveitar as rimas, né? Vamos ver. O bolo é pé de moleque, é um bolo também muito encontrado nas festas juninas, não é isso? E tem dente, tem cabelinho, mas não tem pai nem tem filho. Ele é bem amarelinho, é o milho. Rima com filho, veja ali. Ela é prima da pamonha, de gostosura tão rica. Guloso dorme até sonha em comer um ar canjica. Notem que as frases que estão fazendo a pergunta estão com um sinal de interrogação, não é, gente? Nós já vimos os sinais de interrogação que são usados nas perguntas, não é isso? E agora vamos ver o que é relatos de memória. É um gênero em que o narrador é a pessoa que conta a história. Ele está em primeira pessoa. O que quer dizer isso? Primeira pessoa é quando dele mesmo, ele está usando o pronome eu, os verbos na primeira pessoa. Então ele evoca o passado, ele traz o passado, procurando relembrar fatos e pessoas que foram importantes em sua vida. Nas memórias, o autor integra o vivido ao imaginando, pois os fatos passados são contados de forma como são vistos no presente. O foco narrativo nas memórias literárias é resgatar as histórias da vida do autor. A narrativa é em primeira pessoa, pois o narrador é um personagem, o qual conta sua história sobre sua própria vida. Quem não tem uma história para contar de um São João, de um carnaval que foi maravilhoso, que você esteve com pessoas maravilhosas e que até hoje deixa boas lembranças e saudade? Todos nós temos, né? Então, eu aproveitei uma música de Luiz Gonzaga, que também fala de saudade, e fala de São João, aproveitando o clima, né? O clima de São João. Então vamos ver a música. Chama-se Noites Brasileiras. Ai, que saudade que eu sinto das noites de São João, das noites tão brasileiras nas fogueiras, sob o luar do sertão. Das noites tão brasileiras nas fogueiras, sob o luar do sertão. Meninos brincando de roda, velhos soltando balão, moços em volta à fogueira, brincando com o coração. Eita, São João dos meus sonhos, eita, saudoso sertão, ai, 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 que saudade que eu sinto das noites de São João, das noites tão brasileiras nas fogueiras, sob o luar do sertão. Das noites tão brasileiras nas fogueiras,
sob o luar do sertão. Linda, né? De Luiz Gonzaga e o parceiro dele, Zé Dantas. Luiz Gonzaga é considerado nosso rei do Baião, não é isso? É quem levou o sertão para outros estados que não sabia como era o sertão, como era a vida do sertanejo, as festas do sertanejo e para o exterior também, né, gente? Então nós estamos vendo aí uma música escrita em versos, não é isso? Tem as rimas, fala nos símbolos do São João, fogueira, que nós vimos, não é isso? Mostra um dos elementos da memória, que é uma saudade de pessoas, dos meninos que brincavam, dos moços, dos velhos. Ele usa aí as gerações, moço, menino, velho. E lembrando que o São João era maravilhoso, era um São João que deixou muita saudade, que até hoje vive na lembrança dele, né? Então, um texto está escrito em versos, mas é um texto que fala de memória, fala de uma história passada, não é isso? E quem é o autor da música? Como eu disse a vocês, quem é o autor dessa música? Quantos versos nós temos na música Noites Brasileiras? Ela é escrita em versos. Depois nós vamos ver outro texto que também fala de saudade, mas só que ele não é escrito em verso, ele é escrito de uma forma diferente. Nós vamos ver, tem os parágrafos, toda aquela pontuação. Quais são as rimas? Nesse nós temos rimas, no outro não tem rimas. Quantas estrofes tem a música? Você considera esse texto uma memória? Vamos ver. Quem é o autor? Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Eles são o autor da música e da letra. Quantos versos temos na música Noite Brasileira? Nós temos 16 versos. Como é que a gente conta os versos? Olha, o que são os versos? São cada linha dessas. Primeira estrofe nós temos 6 versos. Segunda estrofe mais 6 versos, 12, mais 4 versos na terceira estrofe, 16 versos. Quantas rimas? Nós temos João e sertão, balão e coração, tudo em ão as rimas, ó, a terminação das sílabas, todas em ão, aí estão rimando, e com um acento em cima, que é o acento que dá aquele som nasal, não é isso? Quantas estrofes nós temos na música acima? Nós temos 3 estrofes. E você considera esse texto uma memória? Sim, pois ele conta um fato do passado que deixou muito no autor. E outra coisa, quando ele fala, olha, ele faz: ai, que saudade que eu sinto. Ele é o personagem que está contando a história dele. Então, ele é um personagem que ele é narrador. Noutros textos, nós vamos ter a oportunidade de ver quando o personagem não é narrador, ele conta a história de outras pessoas, que ele não participa da história. Nessa aí, ele participa da história. Você considera esse texto uma memória? Sim, nós já vimos. O autor fala de que sentimento? Qual é o sentimento que ele fala na música? Sentimento é aquilo que vem de dentro da gente. Então ele fala de quê? Onde acontecem os fatos narrados? Tem um lugar que ele fala e que ele sente saudade muita desse lugar. E quando é que acontecem esses fatos narrados? Quando foi essa história que ele conta? Quando foi que aconteceu? Então, olha, o autor fala de um sentimento que é saudade, não é isso? É um sentimento que vai mesmo de acordo com o gênero, que é memória. Onde acontecem os fatos narrados pelo autor? No sertão, ele diz que sente saudade do sertão dele, né? E quando é que acontecem os fatos? Numa noite de São João. Noite de São João é maravilhoso. Todos nós temos saudade de algum São João que tivemos na vida. Então, marque a única característica
que não pertence ao gênero memória nesse texto. Ele narra um tempo vivido no passado, ele tem personagens ou ele faz uma propaganda? Olhe, ele narra um tempo vivido no passado, ele tem personagem que é o próprio autor, que fala da música, em que ele está participando da história. Ele tem personagem, tem o velho, o moço e o menino, e não é uma propaganda. Então, qual será a resposta correta? Ele faz uma propaganda? Não, esse texto não faz propaganda, não é isso? Vamos ver agora. No texto, o autor cita 3 gerações. Quais são? E o que fazem? É o menino, o velho e o moço. O que é que os meninos fazem? Eles brincam de roda. É uma ação desses meninos, brincam de roda, eles ficam brincando de roda. E o velho? O velho fica soltando balão. E o moço, ele fica em volta à fogueira, brincando com o coração. Então, todas as 3 gerações, eles têm ação dentro desse texto. Agora eu vou mostrar para vocês, é um texto mais longo, mas escrito de uma forma diferente, todo com a pontuação, obedecendo às regras da língua portuguesa. Esse texto, ele participou das Olimpíadas da Língua Portuguesa, cujo tema era justamente memória, e foi de uma aluna chamada Maria Emanuele dos Santos, que ficou entre as finalistas, e ela é do Ceará. Então começa. As lembranças de São João, aproveitei um texto que também falasse de São João. Na casa da minha avó materna, materna quer dizer da avó por parte da mãe, visitam minha cabeça. Quem é que visita a cabeça dela? São as lembranças, né? Foi um tempo de muita alegria, sabores doces, aconchego na noite fria. Bandeirinhas feitas de jornais velhos balançavam no alpendre. Meu avô saía para cortar a madeira que eu usava para fazer a fogueira e depois a colocava bem no meio do terreiro. Ela era grande e suas chamas quentes e vivas. A fogueira, né? Veja que ela não repete o nome fogueira, ela usa ela para substituir a fogueira. Minha avó fazia o bolo de milho tirado da roça, que ficava no fundo do quintal e assava no forno feito de barro. E que maravilha! Ainda lembro do cheiro do cravo e da canela que entrava por entre as nariz. Queríamos até comê-lo quentinho, mas vovó sempre dizia, dá bucho inchado. Na mesa da cozinha, o girimum e a batata doce esperavam sua hora, eram assados nas brasas daquela imponente fogueira. Vovô guardava, olha a diferença do acento de vovô e vovó, veja, som aberto, vovó, som fechado, vovô. Vovô guardava em sua bodega a capirinha, bem caprichada, para oferecer aos compadres e comadres, que fez durante toda a sua vida. Ainda lembro que em noite de São João, de mão dadas diante da fogueira, as pessoas se consagravam padrinho e madrinha. Era um costume no interior. Vovó sempre fazia a experiência da bacia com água. Lembra daquelas experiências que eu falei para quem vai casar, quem quer casar? Ela colocava em frente à fogueira e caso o reflexo do seu rosto não aparecesse, era porque morreria logo, naquele ano morreria. Era uma crendice daquele tempo. Tudo isso acontecia durante o mês de junho. Inclusive eram homenageados não só São João, mas Santo Antônio, o casamenteiro, São Pedro, dono da chave do céu, assim diziam os mais velhos, né? O santo que ganhava a maior fogueira era São João, mas ninguém me explicou até hoje o motivo. Era uma noite especial, porque parecia que ali as pessoas se esqueciam, mas ao repartir seu amor uma com as outras,
O meu coração se enchia de vida quando, ao deitar na rede, recebi a bênção de vovó dizendo: Deus te abençoe. Ali adormecia, aquecida pelo calor do seu amor e pelo afago daquelas mãos que ficaram em minha memória como um retrato que o tempo não apaga. Então vamos fazer uma análise rápida do texto. O que é que ele tem em comum com aquele primeiro texto de Luiz Gonzaga? É a forma que eles foram escritos? É o tema e o gênero memória ou são textos não verbais? Não é a forma que eles foram escritos, porque aquele outro era em verso, esse não, em parágrafos. E o tema é o mesmo. São João e o gênero é memória, são recordações. Eles não são textos não verbais. Eles são verbais, porque são escritos. Leia o Acenda a Fogueira do Meu Coração e responda: o que fazia vovô? E o que fazia vovó? Vovô saía para cortar madeira e guardava em sua bodega a cachaça, as ações dele. E vovó fazia bolo de milho, sempre fazia a experiência da bacia com água. Duas ações da avó também. E qual a simpatia de São João que encontramos nesse texto? Que é a simpatia que vovó fazia da bacia com água, né? E na frase, ela, esse ela está se referindo a quem? E o a está se referindo a quem? E a palavra ali, a quem está se referindo? Vamos ver aqui. A simpatia da bacia, ela se refere à avó e à bacia. Ela, a avó dela, colocava a bacia em frente à fogueira. E ali significa a rede, quando ela diz que deitava e ali adormecia. Os dois textos são contados pelos personagens ou pelo narrador? Eles são contados pelos personagens, eles mesmos participam da história, não é? Mas agora eu quero deixar um desafio para vocês para a próxima aula, que é vocês completarem essas palavras com o L ou com o U. Nós temos a palavra saudade, automóvel. Na palavra automóvel tem dois, ou o L ou o U, ou os dois L ou os dois U. Cauda, algodão, caldo, jornal, alface, bacalhau, sal, alto, pessoal e chapéu. Na próxima aula nós vamos ver como se escreve essas palavras. Vocês sabem que muitas vezes a letra L tem o som de U e a gente fica na dúvida, vou usar L ou U? Uma das maneiras, além de ter algumas regras, é que vocês leiam para que vocês possam saber escrever as palavras. Às vezes eu traço um texto longo, como eu trouxe esse que nós vimos da menina, mas esses textos é bom para que vocês vejam as palavras, como são escritas palavras, como elas são colocadas no texto. Note que algumas palavras são substituídas por ela, pelo a ou pelo o, para não haver aquelas repetições. Lembra do texto da galinha, em que fala muito a galinha, a mulher pegou a galinha, levantou a galinha, apertou o peito da galinha. Então, para que não aconteça aquelas repetições, existem algumas palavras que a gente pode substituir no texto. Então, na próxima aula, nós vamos ver a resposta deste exercício. Então, até a próxima aula.